Eu sou Edenilton Salvador e este é o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Este programa foi idealizado para prestigiar você, colega advogado, advogadas e operadores do direito, e levar a todos os nossos telespectadores entrevistas com os mais destacados e renomados advogados. As pessoas que nascem com deficiências ou adquirem ao longo da vida são continuamente privadas de oportunidades de convivência com a família, vizinhos, colegas, do acesso ao trabalho da vida escolar, atividade de lazer e cultura, entre tantos outros. A violação de seus direitos é tão grave que hoje este tema constitui objeto de atenção por parte dos governantes, da sociedade civil, educadores, mídia e pesquisadores, visando contribuir para a redução ou erradicação da violação dos seus direitos. E para falar hoje a respeito dos direitos da pessoa com deficiência, convidamos o doutor Antônio Natrielli Neto. O doutor Antônio Natrielli Neto é advogado formado em Direito pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. É presidente da Comissão de Aprimoramento Profissional da OAB Subseção Piracicaba. É advogado da ABOTEC, que é a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, coautor do Manual das Associações, publicado em parceria com a OAB Subseção Piracicaba e a SENDES, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Também é autor do Guia Jurídico do Paciente de Câncer, organizado pela Associação Ilumina e a OAB Subseção Piracicaba, e sócio do escritório de advocacia Natrielli Pavanello Gibertoni Vitória, Sociedade de Advogados. Como vai, doutor? Sinta-se à vontade aqui em nosso programa, é um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, doutor Salvador, eu agradeço a oportunidade, o convite do doutor Salvador e a oportunidade da OAB de estar aqui hoje com vocês para tentar passar não só para os colegas advogados, mas para todas as pessoas, a sociedade, alguns dos direitos que a gente pode falar a respeito das pessoas com deficiência. Doutor Neto, quem podemos considerar como pessoas com deficiência? A legislação nacional, ela adotou o mesmo critério clínico, então ele restringe as pessoas com deficiência a alguma pessoa que tenha ou nascido ou adquirido ao longo da vida uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. E aí a definição de cada uma delas, existem umas questões técnicas que é na própria lei, que é o decreto 5296 de 2004, que traz essas definições técnicas a respeito de cada uma delas. E existe uma estimativa da quantidade de pessoas com deficiência física no Brasil? Segundo os dados do IBGE de 2010, aí nós vamos ter uma defasagem, hoje nós temos 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Se considerarmos os 198 milhões de brasileiros que somos, mais ou menos, atualmente, é um número extremamente expressivo de pessoas com algum tipo de deficiência. E desses 45 milhões, mais de 25 milhões delas são pessoas com deficiência física, então algum tipo de deficiência física, que dentro das pessoas com deficiência é a maioria absoluta nesse número apresentado pelo IBGE. Quais são os principais direitos das pessoas com deficiência? Nós temos diversos direitos e uma enormidade de legislação a respeito, mas hoje, principalmente, nós vamos focar nos direitos relacionados ao âmbito previdenciário, à cultura e ao lazer, à educação, à isenção de taxas e impostos, à saúde, ao trabalho, ao transporte e vamos fazer uma breve menção a respeito de alguns outros direitos também que a pessoa com deficiência tem. No âmbito previdenciário, quais são esses direitos? A aposentadoria por invalidez, dependendo do tipo de incapacidade, e se ela
foi adquirida ao longo do tempo, ela é um dos direitos que a pessoa com deficiência tem. Se essa deficiência ela decorreu de um acidente do trabalho, não há necessidade daquele período de carência de 12 meses que normalmente o cidadão, quando se inscreve ou passa a ser um trabalhador contribuinte do sistema de previdência, ele é obrigado a cumprir. Assim, se for por um acidente do trabalho, assim como nos casos de doenças graves, como a AIDS, o câncer, se a deficiência decorrer desse tipo de doença, não existe esse período de carência previsto na lei. Também, um direito das pessoas com deficiência é um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria ou da pensão, se essa pessoa ela tiver necessidade de um acompanhante. Então, quando obrigatoriamente essa pessoa tem necessidade de um terceiro lhe auxiliando, ela tem esse direito a esse plus de 25% no valor da pensão. Existe também um benefício, benefício de prestação continuada. É um benefício previsto na LOAS, na Lei de Organização da Assistência Social, onde a pessoa ela não precisa ser um segurado do INSS. Ela precisa preencher os requisitos previstos na lei da LOAS, que é ter uma incapacidade documentada atestada por algum médico, ter mais de 65 anos de idade, ou ter mais de 65 anos de idade, ou então ser portadora de uma doença grave, e a renda familiar não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Eu costumo até dizer que, assim, para a pessoa conseguir preencher esses requisitos, ela morre antes de conseguir preencher. O judiciário já tem, nós já temos visto bastante demanda nesse sentido, excluindo essa questão de 1/4 do salário mínimo. Se a gente for considerar um salário mínimo de R$ 622, a renda per capita dividido por 4 é muito pequena e assim, as pessoas que conseguem preencher esses requisitos são ínfimas. Então o judiciário já está afastando, a gente já vê bastante decisão nesse sentido, afastando essa exigência de 1/4 do salário mínimo. E um outro direito, principalmente com relação às pessoas com deficiência física, o INSS, em razão do caráter de reabilitação do empregado, do trabalhador, ele tem a obrigação, nesse processo de reabilitação, de fornecer órteses e próteses que as pessoas necessitem para voltar ao mercado de trabalho. Esse é um direito que os beneficiários do INSS têm, assim como qualquer cidadão que está dentro do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Se não visar a reabilitação, essa órtese, essa prótese, ela tem que ser fornecida pelo SUS. Se ele estiver dentro do âmbito do INSS, amparado pelo INSS, essa órtese, essa prótese, principalmente nos casos das ortopédicas, que visam a reabilitação, elas são obrigatórios, são itens obrigatórios que o INSS deve fornecer ao cidadão, inclusive com um trabalho de reabilitação para que ele seja inserido novamente no mercado de trabalho. Doutor Neto, na cultura e lazer, poderia elencar resumidamente os direitos das pessoas com deficiência? Esse direito ele varia muito de estado para estado e de município para município. Mas, basicamente, a gente já tem reconhecido na maioria dos locais, principalmente por lei federal, a meia entrada em qualquer centro cultural, qualquer evento de teatro, cinema, eventos esportivos. Tem alguns estados e alguns municípios que concedem, inclusive, a gratuidade para a pessoa com deficiência frequentar esses locais. No Rio de Janeiro, por exemplo, é uma das cidades onde isso é gratuito para eventos esportivos, ginásios, tem a garantia das pessoas com deficiência, o ingresso sem custo nenhum. E dentro da questão da cultura e do lazer, nós temos também a questão da garantia de assentos, de reserva de assentos, um número mínimo,
as leis normalmente exigem que sejam espalhados ao longo do teatro para não ficar recluso em algum lugar onde aquela discriminação que a gente sabe que já existe, ela pode até ser aumentada dependendo de onde se coloca. Então, as leis normalmente exigem que esses locais eles sejam espalhados pelo local do evento, que o acesso seja facilitado, para facilitar, para minimizar um pouco a questão da limitação da pessoa com deficiência. Basicamente é isso que nós temos com relação à cultura e ao lazer. E com relação à isenção de impostos e taxas, quais são os benefícios? Existem uma série de isenções, mas a primeira questão ela está relacionada à incapacidade. Não é o simples fato da pessoa ter alguma deficiência que dá a garantia dessas isenções. Precisa haver uma incapacidade física atestada por um médico, normalmente da rede do Sistema Único de Saúde, para garantir essa isenção. A primeira isenção que a gente pode elencar é a do imposto de renda no recebimento de aposentadoria ou pensão por morte. Então, se a pessoa for portadora de alguma deficiência ou alguma doença grave, ela tem direito a essa isenção. Também o IPTU, variando, dependendo da cidade, por se tratar de um imposto municipal, algumas cidades elas concedem isenção nesse sentido também. Piracicaba ainda não está contemplada com essa isenção. Além disso, também variando de estado para estado, o IPVA é um dos impostos que a pessoa com deficiência ela tem direito à isenção. Ela vai precisar buscar o órgão próprio, no caso o Detran de cada estado, para solicitar essa isenção. E na aquisição de veículo, não é qualquer veículo, é um veículo que seja compatível com a incapacidade. Não precisa necessariamente ser um veículo adaptado. Se uma pessoa que tem uma deficiência, eu vou citar um exemplo de uma doença grave aqui, por exemplo, uma mulher que foi mastectomizada, que perdeu um pouco de força no braço em razão da cirurgia, isso já lhe obriga a ter uma direção hidráulica, um veículo com câmbio automático. Isso é considerado também um veículo adaptado. Então, com essa incapacidade constatada, isso vai dar direito à isenção de IPI, de ICMS e até do IOF no caso de financiamento. Isso gera uma economia para a pessoa de aproximadamente uns 30%. Tá? Tem alguns requisitos que a pessoa precisa obrigatoriamente ficar com esse carro por no mínimo 3 anos. Então, só para ficar bem claro, não é o simples fato de você ter o problema que lhe dá direito à isenção. Precisa estar constatada a incapacidade. Muito bem. Na área da saúde, quais são os direitos que a pessoa com deficiência pode buscar? Mas antes vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos,
Estamos de volta, eu sou Edenilton Salvador e este é o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje recebendo o doutor Antônio Natrielli Neto, que é advogado formado em Direito pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, presidente da Comissão de Aprimoramento Profissional da OAB Subseção Piracicaba, advogado da Abotec, Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, coautor do Manual das Associações, publicado em parceria com a OAB Subseção Piracicaba e a SENDES, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, autor do Guia Jurídico ao Paciente de Câncer, organizado pela Associação Ilumina e OAB Subseção Piracicaba e sócio do escritório Advocacia Natrielli, Pavanello Gibertoni Vitória, Sociedade de Advogados. E a pergunta realizada antes do intervalo a ser respondida foi a seguinte: nas áreas de saúde, quais são os direitos que a pessoa com deficiência pode buscar? Na verdade, doutor Salvador, todo cidadão ele tem direito a tratamento integral na rede pública de saúde. O primeiro direito que a gente enumera e orienta os pacientes, os nossos clientes, é com relação à informação. Todo paciente tem direito e deve buscar todas as informações com relação ao tratamento que está sendo efetuado, tanto no hospital público como em hospitais privados ou que sejam servidos por algum plano de saúde. O Código do Consumidor garante isso e na esfera pública a própria Constituição também lhe garante esse direito. O tratamento ele tem que ser ministrado no local aonde a pessoa está domiciliada. Se por acaso não houver um tratamento adequado para aquela pessoa na cidade ou nas imediações, o paciente ele tem direito ao tratamento fora de domicílio, onde a prefeitura ou o Estado ou a União, qualquer um dos órgãos que integram o SUS, tem a obrigação de fornecer gratuitamente o transporte para ele e para o acompanhante no local onde for feito esse tratamento. Muito se fala de cota para pessoa com deficiência no trabalho. Como se dá esse procedimento? A cota de pessoas com deficiência nas empresas privadas, elas variam de acordo com o número de empregados. Para empresas com até 200 empregados, essa cota é de 2%. De 201 a 500 empregados, essa cota é de 3%. De 501 a 1.000, é 4%, e de mais de 1.000 empregados é de 5%. Também existe reserva de vagas nos concursos públicos, variando de acordo com o órgão que está oferecendo o concurso. Mas todos têm a legislação específica, tanto funcionários públicos estaduais, municipais, como da União. E existe também na União a redução da carga horária do servidor público no caso de funcionário público da União. Existem alguns estados e municípios que também contemplam essa redução. O que o senhor poderia falar da relação transporte público e pessoa com deficiência? São várias os direitos que a gente tem com relação a isso e variam também, assim como nos outros casos, de estado para estado e de município para município. Mas, em geral, existe uma obrigatoriedade nos estacionamentos, tanto públicos como privados, a reserva de vaga para deficiente. Nos estabelecimentos comerciais também é obrigatória essa reserva de vaga. Aqui em Piracicaba a gente tem o exemplo das áreas de Zona Azul, onde tem já definido as vagas para deficientes e também agora para os idosos que também estão sendo contemplados por essa benesse. O passe livre federal, onde permite o deslocamento de pessoas com deficiência sem o pagamento da passagem, uma reserva de vagas para pessoas com deficiência em assentos apropriados, adaptados
para essas deficiências, tanto no transporte rodoviário, como no transporte de avião ou em qualquer outro tipo de transporte. No transporte aéreo, especificamente, nós temos uma série de obrigatoriedades que as empresas aéreas são obrigadas a cumprir para minimizar essa dificuldade de acesso e de tratamento que a pessoa com deficiência tem. São várias, eu não vou enumerar todas aqui, mas ela busca especificamente proteger o cidadão de forma que ele seja tratado exatamente da mesma forma que o cidadão que não tenha nenhum problema, nenhuma deficiência física ou intelectual ou qualquer outra modalidade de deficiência. E em termos de ações judiciais que envolvem pessoas com algum tipo de deficiência, o que o senhor poderia dizer? Já existe legislação, já há alguns anos, que prevê a prioridade na tramitação dos processos, tanto de pessoas com deficiência, como pessoas com algum tipo de doença considerada grave, como Alzheimer, câncer, AIDS, etc. Essa prioridade, ela também foi estendida com o Estatuto do Idoso às pessoas com mais de 60 anos. Não é o simples fato de ter essa deficiência que já lhe dá o direito. Na verdade, o direito você tem, mas ele precisa ser provocado. Então, o advogado responsável pelo processo, ele tem o dever de informar, primeiro o cliente, de informar o advogado que ele pretende essa prioridade e de ser pedido isso no processo. Tá? Isso vale não só para processos judiciais, como processos administrativos. Por exemplo, um processo administrativo no INSS para concessão de algum benefício, se houver a constatação da incapacidade ou da deficiência, isso vale também para os processos administrativos. Ao seu ver, quais são os principais problemas enfrentados por pessoas com algum tipo de deficiência? Eu acho que o principal problema, doutor, infelizmente, ainda é o preconceito. Eu falo que as pessoas não são as pessoas que têm a deficiência, é a sociedade que é deficiente na hora de receber essas pessoas e de inserir essas pessoas no âmbito da sociedade, no âmbito do trabalho, na própria família a gente vê muito esse preconceito. Então eu acho que o principal problema é esse, mas esse não é um problema jurídico, é um problema, eu acho que sociocultural até. Eu acho que a grande questão não é nem a falta de legislação. Hoje nós temos leis muito boas que amparam os portadores de deficiência. O grande problema é o poder público fazer essas leis serem efetivas, fazer com que os portadores de necessidades especiais consigam se valer desse direito previsto nessas leis. E além disso, é a burocracia para se conseguir obter esses direitos. O senhor poderia citar um exemplo dessa burocracia? Nós podemos falar da questão da isenção do imposto de renda. A pessoa que adquiriu alguma deficiência ou que foi aposentada em razão de uma deficiência ou de alguma doença grave, primeira coisa que ela precisa fazer é pleitear a isenção no órgão que paga o benefício, ou o INSS, às vezes pode ser uma previdência do Estado ou uma previdência municipal. Só para conseguir isso, ela já vai ter que fazer exame médico, às vezes alguns órgãos, como o antigo IPESP, que hoje é SP-Prev, ele exige perícia médica. O INSS hoje já não exige, o laudo, em alguns casos sim, em outros não, mas exige. O laudo já é suficiente para conceder essa isenção. Então, depois de você conseguir essa isenção, no órgão pagador, esse órgão ele deixa de fazer a retenção do imposto de renda. Se você já fez declarações anteriores, com essa isenção você precisa ir na Receita Federal e pedir, dependendo do número de pagamentos que você já fez, você precisa pedir a retificação da sua declaração de imposto de renda em todos os anos, ou seja, você precisa fazer essa retificação de aposentadoria para pedir
o ressarcimento. Quando você faz a retificação, o seu processo ele vai para a malha fina. Depois que ele for para a malha fina, você precisa de um outro procedimento para pedir a antecipação do que você pagou. Se tiver pago o imposto, tem um outro procedimento onde você também precisa instruir novamente com todos os documentos que você já forneceu para o órgão que te isentou para pedir isso. Então, a gente percebe que assim, e nós estamos falando da Receita Federal e do INSS, que hoje é um órgão só. Então, para cada coisa, para cada direito, exige uma formalidade. Muitas delas, você já para o mesmo órgão, você precisa apresentar diversas vezes. Então, assim, isso é para a gente citar um exemplo. Agora, se a gente for levar isso para isenção de imposto de carro, onde os impostos que incidem são tanto do Estado como da União, essa burocracia, ela torna praticamente, ela desestimula o portador de deficiência, o paciente, a buscar esses direitos. Então, isso eu acho que é um exemplo típico da burocracia, que eu acho que é um defeito. É o que eu falei, nós não temos problema na legislação, nós temos um problema na forma de permitir o acesso a esse direito. Realmente é muito, infelizmente, né, muito burocrático. Mas, falando especificamente sobre as pessoas com deficiência ortopédica, que, segundo pesquisas, é o número maior de pessoas com deficiências no país. Quais os principais problemas enfrentados por essas pessoas? E, aproveitando, poderia informar se existe algum órgão ou associação trabalhando em favor dos deficientes com relação a esses problemas, ou seja, a deficiência ortopédica? Hoje eu acho que, além da mobilidade, obviamente, na questão, eu acho que o principal problema enfrentado pelas pessoas que necessitam de órteses ou próteses ortopédicas, principalmente as feitas sob medida, é a forma como elas estão sendo concedidas. Se você tiver condições financeiras de adquirir uma prótese, você vai ter o produto adequado. Agora, quando a gente depende do SUS nem tanto, porque existe uma tabela de preços mínimos onde se adota para a concessão desse tipo de órtese. Agora, quando a gente fala do INSS, que é o responsável pelo maior número de fornecimentos de órteses e próteses, aí existe um problema muito sério e que está tendo repercussões muito graves com relação às pessoas com deficiência. A primeira delas é a forma de concessão. O INSS adota o pregão, pior ainda, o pregão eletrônico. Tá? Hoje, uma órtese ou uma órtese ortopédica, vou citar uma órtese ortopédica para uma amputação abaixo do joelho, você tem que ter uma análise prévia do paciente. Você tem que saber a altura, o sexo, o estado em que está a perna, o porquê foi amputado, se é uma pessoa diabética, ou se foi uma amputação em razão de uma diabetes ou de um acidente, peso, a função dela, o que ela fazia antes, para que ela vai utilizar essa prótese, ou seja, é um sem número de variáveis que não são consideradas. Chega-se num pregão eletrônico com uma descrição onde no máximo consta a idade e a altura da pessoa. E as empresas concorrem, empresas do Brasil inteiro, num pregão eletrônico, por exemplo, para uma prótese daqui de São Paulo. Essa prótese, ela é feita sob medida. Ela exige não só, ela não pode simplesmente ser confeccionada e mandada pelo correio. Você tem que fazer o encaixe, você tem que fazer adaptação. Muitas vezes é um acerto de um parafuso que vai lá e exige um acompanhamento da pessoa que está fazendo ortopedia técnica. E, infelizmente, essas próteses elas estão sendo vendidas como se fossem canetas, como se fossem cadeiras, ou que você vai no supermercado e pega esse produto. Além disso, o que está acontecendo? Eu vou citar um exemplo que aconteceu essa semana em Sorocaba. Houve um pregão eletrônico, onde o lote de próteses ortopédicas era de 1.200.000. Esse lote foi fechado por 400 mil. Não é possível que uma órtese, um lote de 1.200.000 seja vendido por 400 impunemente.
O governo diz que está fazendo uma economia de 800 mil, mas, na verdade, ele está comprometendo a qualidade desse tipo de serviço. Não há como... Quando se lança uma licitação, existe uma estimativa de preço. Como é que um produto que pode ser vendido 3 vezes menos da estimativa de preço, ele pode ser considerado como um produto de qualidade? É impossível que isso aconteça. Tá? Então isso, o que está acontecendo? Está acarretando um número cada vez maior de próteses e órteses que não são adequadas àquela pessoa. Com isso a gente tira, às vezes, a única chance que aquela pessoa tem de voltar ao mercado de trabalho. Ou seja, uma prótese que era para durar 1 ano, 2 anos, ela dura 6 meses. Por quê? Primeiro, pela falta de qualidade. Segundo, pela falta de adaptação da pessoa. Então, essa pessoa que era para estar no mercado de trabalho durante pelo menos mais 2 anos, ela acaba voltando ao INSS, muitas vezes sem uma nova chance de reabilitação, porque agora, no estado em que se encontra, ela não é passível dessa reabilitação. Então, eu acho que o maior problema hoje é na questão da concessão. Eu luto muito pela ilegalidade do pregão. Eu falo, pregão, tanto principalmente o eletrônico, é para produto comum. Uma órtese e prótese é uma obra de arte, ela tem que ser confeccionada, ela é moldada de acordo com a necessidade da pessoa. Então ela é uma escultura mesmo, não importa se alguma pode ser. Né? Exatamente, ela não pode ser como ser vendida como uma caneta ou qualquer outro produto industrializado. Então, a gente, hoje, eu tenho o privilégio de assessorar a ABOTEC, que é a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, que está numa luta já há alguns anos contra essa forma de concessão. Então, existe um projeto de concessão onde a ABOTEC, ao invés de você brigar pelo preço, o que é, inclusive, uma modalidade já adotada em alguns estados, 1 ou 2 estados e no modelo europeu, onde não se trabalha pelo preço, você credencia a oficina, o fornecedor. A partir do momento que você credenciar o fornecedor, a pessoa recebe uma carta de crédito. Com essa carta de crédito, ela vai no fornecedor que melhor lhe atender. Você passa a briga do preço, que existe hoje, pela briga da qualidade. Onde aquela pessoa vai? Onde ela for melhor atendida, onde ela tiver onde tiver uma oficina melhor aparelhada. Então, isso é uma briga que já está tendo, uma luta dessa Associação Brasileira de Ortopedia Técnica em prol não só das ortopedias, mas principalmente dessas pessoas com deficiência. Muito bem, doutor. Conversamos hoje com o doutor Antônio Natrielli Neto. Doutor Neto, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e espero que o senhor volte outras vezes aqui no OAB na TV. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e gostaria de dar um recadinho para a sociedade, principalmente para as pessoas com deficiência, para não deixar de buscar os seus direitos. Eu recentemente li um livro de um filósofo alemão, que eu não vou me recordar o nome agora, mas ele diz que quando a pessoa deixa de buscar o seu direito, ela está praticando uma violência contra ela própria e contra a sociedade. Então, não deixem de buscar esses direitos. Por mais árduo que seja, o caminho que você conquistar já vai ser um caminho aberto para o próximo que vier. E é importante a gente enaltecer qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de programa em prol da pessoa com deficiência. Existem alguns programas federais. Aqui no município a gente tem essa iniciativa maravilhosa do vereador André Bandeira, com o programa Eu Existo. Isso é o tipo de coisa que precisa ser incentivada e precisa ser divulgada. Doutor Salvador, muito obrigado de novo pela oportunidade e eu estou à disposição para uma próxima participação. Muito bem, doutor. É verdade. O programa Eu Existo, Cadastramento Municipal das Pessoas com Deficiência, está aqui. Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço ao vereador André Bandeira, e dizer que eu sou um grande fã seu, assisto sempre aos seus programas
E esse Eu Existo, cadastramento municipal das pessoas com deficiência, você que é deficiente físico, poderá fazer através do site da Cendes, que está aí no rodapé, www.cendes.piracicaba.sp.gov.br, Camped. E você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_piracicaba.edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e Uomini.